E começando a revisão do capítulo 8 de Boruto TBV, o capítulo tem início com Aida tendo uma visão da conversa que Boruto e Mitsuki tiveram no capítulo 7, impressionada com a postura do Boruto e o quão maneiro ele está, mas logo é revelado que ela estava seguindo ordens do Kawaki, que queria que ela seguisse os passos do Mitsuki para encontrar o Boruto antes que ele escapasse. Inclusive, a Delta também estava ali auxiliando o Kawaki em sua missão, mesmo que aparentemente irritada com a grosseria do Kawaki em relação a Aida. Até que a Aida encontra a localização do Boruto e o Kawaki vai até lá. Mas antes da Delta partir, a Aida também pede para que ela cuide do Kawaki. Porém, quando a Delta alcança o Kawaki, ela deixa bem claro suas verdadeiras intenções, ameaçando o Kawaki dizendo que se a Aida perder o interesse nele, mataria imediatamente. Mas o Kawaki não dá muita atenção, reafirmando a sua intenção de desaparecer quando terminar o que deve ser feito. Aliás, aqui há um detalhe bem interessante que talvez muitos não tenham reparado. A Delta não precisa mais criar aqueles propulsores nas pernas para voar. Ela levita naturalmente como o Kawaki, o que indica que ela recebeu um upgrade do Amado nesse meio tempo. Quem sabe, talvez ela tenha sido melhorada com o DNA do Shibai dessa vez? Bom, eu acho que seria meio arriscado por parte de Konoha. Talvez gravar os dados do Douton Keijugan no Jutsu, o Jutsu da Rocha Leve que o Onoki usava para levitar na mente dela, seja uma explicação mais coerente para ela ter essa habilidade, mas vai saber. Prosseguindo, Boruto e Shikamaru continuam a sua conversa, enquanto um Tsumeaka se esgueira na floresta fora da vila. Basicamente, o Boruto resume tudo que já sabemos sobre essas Shinjus conscientes, só que dessa vez ele traz novas informações, dando a entender que as Shinjus estão usando o chakra das pessoas devoradas pelos Tsumeakas, e por isso elas ainda estavam sendo mantidas vivas. Porém, o Boruto ainda não faz ideia do objetivo delas. Sendo assim, o Shikamaru questiona o quanto o Boruto sabe sobre isso, mas logo é interrompido pelo Kawaki, comunicando que está indo atrás do Boruto e também dizendo como pretende atacá-lo. Mas habilmente o Shikamaru vaza a conversa para o Boruto e ainda tenta frear o Kawaki, dizendo que ele deve esperar por reforços. Sendo assim, o Boruto vai embora com o Hiraishi antes que o Kawaki chegue, deixando o Kawaki confuso ao chegar à localização, pois o Boruto desapareceu repentinamente antes de sentir a sua presença. Nisso, a Delta até assume que eles apenas não deram sorte, porém o Kawaki parece um tanto desconfiado. Prosseguindo, voltando a Aida, ao retornar o Mitsuki acaba se encontrando com ela acidentalmente. Inicialmente eles têm um pequeno diálogo com relação ao que o Mitsuki fez com o Kawaki, mas aparentemente o Kawaki foi completamente indiferente quanto ao Mitsuki, apenas priorizando o Boruto quando quis achá-lo, ao ponto do próprio Mitsuki chegar à conclusão que em relação a ele, ficar bravo era uma perda de tempo, algo que ele já sabia há muito tempo. A conversa vai evoluindo até se tornar uma conversa sobre sentimentos, onde em resumo Mitsuki decide que tem que se autoafirmar. Foi um equívoco pensar que desde que ele tivesse o seu sol tudo estaria bem, ao ponto de que a maioria das coisas não importavam para ele, nem mesmo o seu próprio eu, algo que o Boruto fez perceber. E até mesmo diz que a Aida era parecida com ele, alguém feliz por estar apaixonada pelo conceito de amor, não querendo perdê-lo independente dele ter futuro ou não. Assim como ele não queria perder o seu sol, por mais que percebesse que ele poderia não ser aquilo que ele acreditava. E por fim a conversa termina com a Aida dizendo que gostaria de ter uma conversa calma com Boruto. Em paralelo, Jura decide que é hora de ir para Konoha, também pedindo para que o Hidari vá com ele, e sai daquele Tsumeaka que estava ao redor da vila, bem na frente dos portões da vila. Enquanto isso, Ino e Shikamaru discutem sobre o Boruto, onde a Ino se mostra um tanto desconfiada e com receio em acreditar nele, perguntando se o Shikamaru acreditou nessa história. Mas por sua vez, o Shikamaru tenta fazê-la se focar no objetivo da missão sem que faça perguntas desnecessárias. Como eu disse na revisão passada, eu acho que o pessoal foi muito prematuro em julgar que o Shikamaru estava confiando cegamente no Boruto. Pelo comentário da Ino, dá pra perceber que o Shikamaru ainda pode ter as suas dúvidas em relação ao Boruto, apesar de estar o ajudando no momento. Mas enfim, até que em um determinado momento, o Shikamaru recebe um alerta de invasão. A divisão sensorial detectou Jura e Hidari, com o Hidari sendo reconhecido como Sasuke, ou seja, ele tem o mesmo chakra de seu original. Nisso, Jura e Hidari são interceptados por alguns ninjas randoms enquanto procuram Naruto, mas eles são facilmente mortos por um Mokuton. Seguindo com a procura pelo Naruto, eles chegam numa livraria onde o Jura fica maravilhado com os livros, e até há uma cena meio engraçada entre Jura e Hidari, com o Hidari perguntando se o Naruto estava ali e o Jura achando cômico que ele fale isso com uma expressão tão séria. Até que de repente o Hidari é atacado pelo Kawaki, mas consegue se defender. Sendo assim, o Jura sai da livraria e há um pequeno confronto entre eles, onde o Kawaki não consegue fazer nada contra o Jura e acaba perdendo, mas o Jura não queria matá-lo ainda e apenas o deixa inconsciente mais uma vez, mostrando a diferença de força esmagadora entre eles.
Até que finalmente ele consegue detectar o, entre aspas, Naruto, ou pelo menos quem ele acha que é o Naruto, e muda o seu foco para ele. Segundo a explicação do Jura, pelo Naruto ser um Jinchuriki que abriga o chakra de uma Biju, ele também sabia como era o chakra da Biju por também ser uma personificação de uma Biju. Em resumo, ele consegue sentir o chakra de uma Biju por ser um ser parecido. Enquanto isso, Sarada e Sumire estão correndo pela vila. Não se sabe se elas estão indo em direção aos inimigos ou ajudando na evacuação, mas no caminho a Sarada se lembra do que o Boruto disse sobre o Sasuke ter sido absorvido pelo Jubi, e se pergunta quem foi que veio à vila se não foi seu pai. E chegando ao final do capítulo, o time 10 junto da Himawari também estão correndo pela vila, aparentemente dispostos a não hesitar diante do inimigo, mesmo que seja o Sasuke, até que eles são surpreendidos por Jura e Hidari. O Hidari pergunta qual deles é o Naruto, mas o Jura fica confuso, porque ao que parece, ele identificou a Himawari como a fonte do chakra que ele estava sentindo, e assim o capítulo termina. Agora, indo para as considerações finais, esse foi basicamente um capítulo de transição, preparando o terreno para o próximo. Não parece muito o que se espera de um capítulo de final de volume, mas está completamente dentro das expectativas criadas no capítulo anterior, e até ajudou a confirmar muito do que o fandom teorizava anteriormente. Só que talvez por confirmar muitas coisas que todos já teorizavam, ou até mesmo já tinham certeza que aconteceria, ele talvez tenha parecido bem morno. Já sabíamos que Jura e Hidari invadiriam a vila a qualquer momento, a revelação da Himawari, que deveria ser a grande surpresa e o ponto alto do capítulo, já era algo que muitos suspeitavam, especialmente depois da dica dada pelo Daemon, dizendo que sentia uma presença ameaçadora nela, apesar de que pessoalmente eu nunca coloquei muita fé nessa teoria. Enfim, apesar de tecnicamente ter acontecido muita coisa, seus acontecimentos não tiveram tanto impacto ou fator surpresa, mas alguns pontos valem a pena serem destacados. Esse capítulo conseguiu criar um ótimo clima de tensão e suspense, com o Kawaki meio que desconfiando que alguém esteja ajudando o Boruto secretamente, o que levaria a um conflito interno dentro do próprio núcleo de Konoha, especialmente quando eventualmente o Kawaki descobrir que o Shikamaru está trabalhando com o Boruto. Pode ser que no final das contas quem acabe matando o Shikamaru seja o Kawaki e não o Kodo como muitos esperavam, se bem que no momento eu não acho que ele desconfie do Shikamaru, apenas da divisão sensorial. A conversa entre Mitsuki e Eida foi um trecho bem interessante, especialmente para o desenvolvimento do caráter do Mitsuki no mangá, onde ele não teve questionamentos internos e todo um arco de autodescoberta como no anime. Agora ele está começando a pensar por conta própria no caminho de se tornar independente, seu próprio guia, o seu próprio sol, brilhando por conta própria, como Boruto disse no capítulo passado. Além disso, ele evidenciou que a Eida realmente está em conflito em relação ao que ela sente pelo Kawaki, e aos poucos pode estar se afastando dele e o traindo eventualmente, praticamente confirmando algo que eu disse em revisões atrás. A Eida é uma pessoa vazia e egoísta, que está apaixonada pela ideia de se apaixonar. Ela não está realmente apaixonada pelo Kawaki, ela não liga para o Kawaki e seus sentimentos, ela apenas quer ter a sensação de amar e ser amada de verdade. Basicamente, o trecho sugere que, assim como Mitsuki, eventualmente Aida deve focar mais em si mesma, ser independente, deixando de ser vazia e agindo sem ser motivada puramente pelo desejo de ser amada. Ela não se resume apenas a isso. E talvez esse seja o primeiro passo no caminho para ela ser convertida para o lado do Boruto, o que já era algo que dava para ver chegando de longe. Apesar de que, ao meu ver, essa conversa poderia ter sido um pouco mais direta, tomou muito espaço do capítulo e em alguns pontos me pareceu meio confusa demais em relação aos sentimentos do Mitsuki. Uma tradução diz uma coisa, outra diz outra, mesmo nas versões oficiais da Manga Plus. Nas versões em espanhol e francês, e também na correção mais recente da tradução oficial em PTBR da Manga Plus, o Mitsuki não está se referindo aos sentimentos dele ou dizendo que ele ama alguém. Ele está falando da Eida, dizendo que nem mesmo ela sabe o motivo de gostar do Kawaki, como vocês podem ver nos painéis que eu coloquei aí. Aliás, todo esse diálogo corrobora com o que eu apontei na revisão passada. O Mitsuki é um humano sintético, que não entende nada sobre sentimentos ou até sobre a sua própria existência. E o Sol é o seu guia a quem ele seguia cegamente. Não há sentimento romântico envolvido nessa relação. De qualquer forma, eu recomendo que vocês vão atrás das traduções em espanhol, francês e indonésio, consideradas as traduções mais confiáveis, ou mesmo da HAL japonesa, direto da fonte, antes de tirarem conclusões precipitadas sobre o personagem.
Esse capítulo também finalmente nos deu algumas respostas sobre a verdadeira natureza do Jura. No final das contas, diferente do que muitos acreditavam e das outras Shinjus humanoides, ele aparentemente não é baseado em alguém específico, já que a divisão sensorial não identificou ele como identificou Hidari como sendo o Sasuke. Se ele fosse baseado no Jigen ou no Ishiki, eles iriam identificá-lo como tal. Ele é simplesmente o Juba em forma humana e é isso. E até acho que esse detalhe pode ajudar a dar mais sentido à ligação das Shinjus com seus alvos e até explicar por que o Jura tem o Naruto como alvo, apesar de não ser baseado em ninguém atrelado ao Naruto. Isso pode ter mais a ver com os vínculos de chakra que já vimos o Naruto explicando. O chakra é uma fonte de conexão que pode criar laços entre as pessoas. Então, basicamente, as Shinjus estão escolhendo seus alvos com base nos vínculos de chakra que os seus originais tinham e que as Shinjus sentem por herdar esses chakras. Só que as Shinjus ainda não entendem isso e confundem com o instinto de devorar alguém. E seguindo essa lógica, o Jura sendo a forma humana do Jubi, uma biju, a sua ligação obviamente deve ser com o chakra de outras bijus. Além disso, a personalidade do Jura foi melhor definida, ele realmente transmite um feeling do Meruem de Hunter x Hunter, ele tem uma aura calma e ameaçadora, é imponente como um rei que pode fazer tudo, inicialmente parece não ter um pingo de empatia pela vida humana e é interessado por adquirir conhecimento, no caso do Meruem através de jogos de tabuleiro e no caso do Jura através de livros. Eu realmente não ficaria surpreso se ele fosse diretamente baseado no Meruem, e é claro, também podemos ter uma certa ideia do que ele é capaz de fazer em batalha. Como já era de se esperar, ele pode usar o Mokuton, já que ele é literalmente uma árvore em forma humana. Aparentemente tem a capacidade de controlar os Tsumeakas no lugar do Kodo, ele até deu instruções ao Tsumeaka próximo da vila e tudo mais, e é forte o suficiente para lidar com Kawaki no Karma nível 1. Eu não ficaria surpreso se ele pudesse usar mais habilidades nos próximos capítulos, quem sabe até mesmo se mostrando capaz de usar os 6 caminhos do Rinnegan, especialmente se ele for o corpo principal do Jubi. Apesar de que, como eu já disse em outras revisões, os 6 caminhos são quebrados demais e bem difíceis de se trabalhar numa luta. Então eu tenho minhas dúvidas sobre esses Rinnegans das Shinjus. Eu diria que eles podem até ser algo meramente estético, porque evitaria a dor de cabeça e falta de equilíbrio nas lutas. E por falar no Kawaki, eu entendo que os fãs talvez não gostem muito do tratamento que ele vem recebendo nos últimos capítulos, alegando que ele está sendo humilhado e passado para trás por todo mundo. Mas tenham calma, meus queridos, tudo é feito por uma razão, até o que a gente não gosta. A derrota do Kawaki agora pode ser necessária para o seu crescimento lá na frente, onde ele vai ficar mais forte. Quem sabe sendo um incentivo a mais para ele ir até o amado atrás de mais poder ou alcançar o seu potencial máximo como o receptáculo do Ishiki. Ele precisa passar por essa adversidade. Ainda é cedo demais para vermos o Kawaki dando tudo de si numa luta ou usando todo o seu potencial, ainda mais contra o Jura, que atualmente é o vilão principal. Então tenham paciência, pois o momento dele vai chegar quando tiver que chegar, e ele já teve muito destaque na parte 1. Quanto a Himawari, com o suposto chakra da Kurama e a possibilidade da Kurama voltar, o que está gerando uma certa comoção no fandom, confesso que não esperava que a teoria dela ter o chakra da Kurama se concretizasse. É uma teoria que pessoalmente sempre achei ridícula e nunca levei a sério, mas realmente é uma das teorias que vinham sendo mais comentadas nos últimos tempos e que muitos esperavam que se concretizasse, ainda mais depois que o Daemon sentiu uma presença ameaçadora nela, o que na época eu interpretei como sendo aquela personalidade mais agressiva e assustadora dela. Às vezes parece que o Kishimoto realmente está acompanhando o fandom, porque não é possível que tanta coisa que a galera esperou está acontecendo em Tio Blue Vortex. Mas olhando para trás, levando em consideração que Hagoromo e Hamura também herdaram parte do chakra da Kaguya, o que na novel Sakura Hiden conseguirão replicar o chakra da Kurama com um medicamento feito a partir do sangue do Naruto, não é absurdo imaginar que o filho de um Jinchuriki herde o chakra da Biju até um certo ponto, quase como um pseudo-Jinchuriki, um conceito que não é nenhuma novidade em Naruto, já vimos com os irmãos Kinkaku e Ginkaku. O que também pode explicar a origem das Kekkei Genkais, que não vem diretamente de descendentes da Kaguya, como muitas Kekkei Genkais de fusão elemental. Elas podem ter surgido da divisão de chakra do Hagoromo, que teria afetado algumas pessoas em nível genético, ou até de antigos Jinchurikis. Nesse caso, os usuários atuais seriam seus descendentes. Porém, isso nos deixa uma pergunta: por que a Himawari tem esse chakra e o Boruto não? Afinal, por que Daemon e Jura não sentiram nada?
Bom, isso está fazendo muita gente suspeitar que o Kishimoto teria transferido aquele conceito do Boruto com um manto de chakra e 2 Byakugans naquela ilustração do volume 1 para Himawari. Mas eu não acho que seja o caso. O Boruto não tendo esse manto de chakra pode ser explicado de várias maneiras, especialmente pelo fato dele ser o receptáculo do Momoshiki. À medida que os dados do Momoshiki foram sendo descompactados, pode ser que os dados do Boruto foram sendo suprimidos juntamente com qualquer chakra da Kurama que ele tivesse. E se isso tiver uma fonte genética, pode ser que o Boruto apenas não tenha despertado esse chakra adormecido nele, assim como o Byakugan. Ou em último caso, o chakra do Toneri pode ter alguma influência nisso. Ao invés do Boruto ter herdado o chakra da Kurama, ele herdou um pouco do chakra do Toneri na Hinata, o que torna possível o Toneri ter uma ligação com ele e influenciar o despertar do Jogan. Mas eu acho que esse último caso se encaixa melhor no anime por enquanto. Mas independente do Boruto ter o chakra da Kurama ou não acho que isso inviabiliza a ilustração do volume 1. Creio que aquele manto de chakra deve ser ele controlando os poderes do Momoshiki, estando mais próximo do manto do modo chakra Tenseigan do Toneri do que do modo Kurama em si. E também não ficaria tão otimista quanto a relevância da Himawari antes do tempo se fosse vocês. Porque agora que a Himawari tem esse chakra, tem gente que acha que, magicamente, a personagem se tornará uma espécie de co-protagonista, que terá um super destaque e relevância na história, e que estará em pé de igualdade com personagens como Boruto e Kawaki, seja em força ou relevância. Como eu já disse em outras revisões, a Himawari é uma personagem que grita personagem de apoio em todos os seus aspectos. No momento, ela é só a irmãzinha fofa do protagonista, uma personagem que serve como motivação para mover o protagonista, um apoio emocional ou, na melhor das hipóteses, um suporte em alguma luta bem específica. Não é aquela personagem que será super poderosa e útil em batalha, com uma relevância comparável aos protagonistas. Pelo menos não é o feeling que essa personagem passa no momento, certo? Às vezes é bom a gente ter noção de que certos personagens são criados para desempenhar um papel específico na história e que não foram pensados para serem mais do que são ou ter uma grande importância. Se o Kishimoto der a louca e quiser dar uma super relevância à personagem lá na frente, aí são outros 500, mas no momento não parece ser a intenção dele. Vamos ser realistas aqui, pé no chão. Estamos falando de uma garotinha de 13 anos que acabou de sair da academia e que, diferente do seu irmão, não é considerada um prodígio apesar de ter potencial. O que ela vai fazer contra este Injus ou um Otsutsuki da vida que pode aparecer futuramente? Mesmo assumindo que futuramente a Himawari consiga usar esse chakra de forma eficiente, que nem sabemos se é funcional, se é a Kurama em si ou se não passa apenas de fragmentos, vamos lembrar que a história chegou num ponto em que manto de chakra da Kurama não é grande coisa contra os inimigos atuais. E eu duvido que ela tenha chakra o suficiente para sustentar o modo Baryon, que, lembrem-se, não dependia apenas do chakra da Kurama, mas também do chakra do Naruto, usando a energia resultante do choque entre o chakra do Naruto e o chakra da Kurama. Enfim, diria que não há muito que a Himawari possa fazer, independente de chakra da Kurama ou do tal potencial Hyuga saído de não sei da onde, porque o fandom ainda não soube aceitar que os Hyugas são um clã secundário para todos os efeitos, que já deram o que tinham que dar desde o clássico, nunca foram feitos para ter a relevância que vocês esperam e que hoje é apenas um artifício que liga o elenco principal aos Otsutskis. E pronto! Eles não são mais do que um clã com um taijutsu louco e visão telescópica. Ponto. Para que se focar em habilidades Hyugas se você tem os Otsutskis, um clã que basicamente é uma versão upada deles com tudo que eles tinham e muito mais? Eu acho que se os entusiastas dos Hyugas querem ver uma expansão do que eles são capazes, um Byakugan com mais habilidades ou um Juken sendo usado de maneiras diferentes, deviam estar olhando para o Boruto ou para o Momoshiki e não para a Himawari. Já pararam para pensar nisso, que vocês têm tudo que vocês querem no clã Otsutsuki? Que os Otsutsuki são os Hyugas que vocês desejam? Mas enfim, além de toda a questão emocional, no momento eu só vejo a Himawari tendo alguma relevância real em toda essa situação, sendo sequestrada pelo Jura e eventualmente se tornando um meio para trazer a Kurama de volta.
Eu consigo imaginar um cenário onde, talvez nos próximos capítulos, a Himawari será sequestrada e usada como moeda de troca, porque o Jura não vai encontrar o Naruto em Konoha e ainda é discutível se ele tem acesso à dimensão do Daikokuten, ou mesmo se vai conseguir descobrir onde o Naruto está tão cedo. Esse pode ser um ótimo rumo para a história daqui para frente, seria uma motivação para todo o elenco se unir em função de um objetivo em comum, colocaria o Kawaki num dilema foda, porque apesar dele priorizar o Naruto, ele também tem uma forte ligação com a Himawari. Certamente ele vai querer salvá-la, mesmo que signifique trabalhar junto com Boruto temporariamente. Já do lado das Shinjus, isso pode representar uma brecha para a própria Himawari construir um tipo de laço de amizade com as Shinjus, especialmente o Jura, que ainda é uma criança aprendendo sobre o mundo à sua volta. Algo à la Meruem e Komugi de Hunter x Hunter, só que sem o lado romântico, onde a Himawari ensinaria ao Jura sobre valores, sentimentos e o que significa ser humano, no final talvez até dando as respostas que ele tanto procura. Acho que a empatia e conexão que a Himawari mostra ter pelas bijus no anime não foi um detalhe feito à toa. Quem sabe já fosse um aceno para o fato dela conseguir entender e se relacionar com esses seres. E quem sabe, talvez em algum momento no futuro, onde o Naruto volte e precise do poder da Kurama novamente, o Jura, graças a esse laço que criou com a Himawari, se sacrifique por um bem maior, pegando esses fragmentos do chakra da Kurama na Himawari e dando seu chakra a eles até reconstituir a Kurama à sua forma original. Seria uma ótima forma da Kurama retornar e talvez numa forma até mais poderosa do que ela era antes, até permitindo que o Naruto use o modo Baryon sem restrições. Eu também vejo a possibilidade das bijus se fundirem a esses fragmentos para criar um novo corpo para Kurama, à la forma bestial da Kaguya. Todos voltariam a ser um único ser novamente, fazendo parte da personalidade da Kurama. E assim o Naruto seria meio que o Jinchuriki absoluto, o Jinchuriki de todas as bijus, literalmente. Eu sei que tem uma galera desiludida em pura negação porque não querem que a Kurama volte, esperando que esse seja apenas chakra e nada mais, que não seja Kurama, porque tiraria o peso da morte da Kurama e blá 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 blá. Sinceramente, acordem. Pelo diálogo do Jura, não tem como esse não ser o chakra da Kurama, e se a Himawari ter o chakra da Kurama não é algo feito com a intenção de trazer a Kurama de volta, então o que é? Sejamos realistas, quem acha que a Kurama ficará morta definitivamente apenas está mentindo para si mesmo. Desde lá atrás, no capítulo 55, quando a Kurama, entre aspas, morreu, se querem podem dar uma olhada lá na minha revisão do capítulo, eu já dizia que eventualmente ela iria voltar, que o nerf no Naruto tinha uma natureza temporária, por isso eu nem tinha me impactado ou me emocionado na época. Isso porque sempre foi estabelecido que as bijus renascem tempos depois após as suas mortes. Uma regra que até agora não foi burlada, mas parece que todo mundo esquece convenientemente. Sem falar que, mesmo que essa regra não existisse, a Kurama é o principal poder do Naruto, o protagonista da série anterior e sua marca registrada. Tirar a Kurama permanentemente do Naruto é como tirar as transformações do Goku, os Gears do Luffy ou as armaduras do Seiya. Enfim, é como tirar parte da identidade do personagem. E vocês realmente acham que após Boruto acabar, não continuarão usando o Naruto e também o Sasuke em futuros spin-offs? Fazendo fanservices onde eles terão que estar com poder total? Olha, se tem uma coisa nesse mangá que sempre foi óbvia, ou pelo menos deveria ser para qualquer pessoa que leu mais de 5 mangás na vida, é Naruto e Sasuke recuperando os poderes que perderam até o final, terminando a obra no mesmo patamar em que começaram, se não até mais poderosos, o que inclui a Kurama ressuscitando. Não adianta ficar de chororô porque a Kurama não morreu definitivamente. Ah, mas diferente das outras bijus, a Kurama consumiu todo o seu chakra, não teria como ela voltar à vida, ela disse que encontraria o Naruto no outro mundo, o Momoshiki disse que o Naruto não conseguiria passar o poder da Kurama para a próxima geração, pipipi popopó. Na boa, velho, o fandom adora criar fanfics em negação pra justificar uma coisa que eles não querem que aconteça. Isso da Kurama não voltar por motivo X ou Y foi tão replicado nos últimos anos que muitos começaram a tratar essa porra como se fosse um fato irrefutável, ignorando regras estabelecidas há muito tempo na obra, quando na realidade a gente não sabe como é a natureza da ressurreição de uma biju, como ela acontece, só sabemos que acontece.
E mesmo que porventura exista a regra de que a Biju só pode retornar à vida se o seu chakra ainda existir de alguma forma, vocês acham que o Orochimaru não teria alguma amostra desse chakra, que parte desse chakra não estaria disperso por todas as vezes que o Naruto usou o chakra da Kurama em Rasen Shurikens, Biju Damas e afins? Quanto às previsões do Momoshiki, elas já se provaram não tão confiáveis. O destino que ele vê pode mudar em vários aspectos. Enfim, independente se vai ser através da Himawari ou do raio que o parta, a Kurama vai voltar de um jeito ou de outro, aceita que dói menos. Talvez a única forma de meio que agradar a todos, entre muitas aspas, é se a Kurama que vai voltar for uma nova Kurama, uma espécie de filha da Kurama, por assim dizer, criada a partir do chakra da Kurama original. Assim teríamos um meio termo. O Naruto volta a ter o poder da Kurama como antes e a Kurama que conhecemos permanece morta. Mas não sei se o Kishimoto se arriscaria tanto. Por último, quanto às minhas expectativas para o próximo capítulo, acho que está bem evidente que essa invasão não será a invasão decisiva das Shinjus, apenas um primeiro confronto entre elas e Konoha, já que Matsuri e Bug não foram juntos. E com o Boruto recuando por enquanto e o Kawaki aparentemente fora de combate mais uma vez, essa é uma boa oportunidade para deixar Boruto e Kawaki em segundo plano e dar mais destaque ao restante dos personagens envolvidos na situação, Time 10, Sarada, Sumire e Delta, por mais que eles ainda não tenham chances contra esses inimigos. Creio que Boruto deve reaparecer depois que Juri e Hidari recuarem, então eu acho que o próximo capítulo deve se focar mais em ação, com o time 10 tentando lutar contra Juri e Hidari, ao mesmo tempo que tentam proteger a Himawari, só para serem derrotados facilmente e talvez no final do capítulo, o capítulo se encerre em um cliffhanger com a chegada de Sumire e Sarada até onde eles estão, dando início ao primeiro confronto entre Sarada e Hidari. Bom, então é isso. Espero que tenham gostado da revisão e nos vemos no próximo vídeo.